Livro de Atos, no capítulo 5. A gente sabe que a expectativa de alguém internacional, né, que está no campo pregando, mas eu quero dizer a vocês que eu já preguei internacionalmente. Já preguei em Chuy, no Uruguai, não é isso, pastor? Pregamos na congregação, na igreja em Chuy. Então, nós temos experiência também internacional de pregar fora, fique tranquilo. Ok? Mas a palavra de Deus registrada em Atos, no capítulo 5, o verso 27 e o verso 28, diz assim a palavra do Senhor: Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Que nome? O nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Que homem? Jesus. Muito obrigado a Deus pela tua palavra santa e bendita. Continua a nos abençoar nesta noite, falando através do teu Espírito Santo, Senhor, ministrando na nossa vida. E que a palavra venha de encontro à necessidade de cada pessoa que aqui está e cada pessoa também que participa pela internet. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Por que os apóstolos estavam sendo interrogados? Porque a igreja de Jesus crescia. O evangelho era pregado. A vida das pessoas eram transformadas pelo evangelho. E aquilo que eles costumavam a fazer antes de conhecer a Jesus, agora eles estavam abandonando, porque eles aprenderam uma nova vida. Eles tinham experimentado da fonte da vida que é Jesus, um propósito real, verdadeiro na vida daquelas pessoas, e elas estavam então abandonando os seus velhos costumes e agora estavam na doutrina dos apóstolos, aprendendo a viver uma vida diferente, uma vida santa, deixando de falar mentira, deixando de trair a família, e agora estavam vivendo uma vida santa, e a igreja ia crescendo, crescendo, e aquela igreja transformou aquele mundo ali onde eles estavam. Esse é o contexto. E por conta disso, os apóstolos são convocados, são chamados para que pudessem ficar calados, não pregar o evangelho, não falar do nome de Jesus. E nós sabemos que o contexto, eles tomam algumas açoitadas e são liberados. E ao serem liberados, o que eles fazem? Vão para casa, em silêncio, nada, eles voltam para onde eles estavam e continuam pregando o evangelho. Algo impressionante, uma igreja que transforma o mundo. Algo impressionante, uma igreja que transforma a sociedade aonde ela está inserida. E quando nós observamos essas transformações e começamos a observar que tipo de doutrina é essa, já pensou isso? Aqui em São Caetano, ou em Santo André, em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, já imaginou pessoas que amem a Deus, que faz a vontade do Senhor, pessoas que querem realmente cumprir a vontade de Deus na sua vida? Já pensou em pessoas que estão dispostas a amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças? Já pensou em pessoas que amam o próximo como a si mesmo? Já imaginou homem, mulher, criança, que pagam o mal com o bem, que amam seus inimigos, que perdoam sinceramente? Já imaginou homens, mulheres e crianças que buscam a reconciliação? Já imaginou se você pudesse ver homens, mulheres e crianças que não roubam, que não mentem, que não traem, que são fiéis à sua família? Já pensou em homens, mulheres e crianças que não andam ansiosos?
Já pensou em homens, mulheres e crianças que, em vez de julgar, estende a mão para abençoar? Isso é a transformação de uma sociedade. E aqueles homens ali estavam vivendo e presenciando isso. Talvez seria difícil nós pensar em toda São Caetano assim. Todo São Paulo, todo o Brasil, todo o mundo. Mas isso é possível através da sua vida e da minha vida. Nós podemos transformar o nosso mundo a partir da nossa família, a partir da nossa casa. Não a partir da minha esposa, nem dos meus filhos, mas a partir da minha vida. Nós podemos transformar a sociedade de uma forma que nós vamos impactar aqueles que estão ao nosso redor. E não só aqui em Atos capítulo 5, mas em Atos capítulo 17, Paulo também, que está com Silas, vai chegar na cidade de Tessalônica, vai pregar o evangelho, e eles vão atrás deles, pregam durante 15 dias, não o encontram Jason, leva ele para a prisão, e vai dizer, aqueles que têm causado tumulto, chegaram aqui. Esse tumulto significa transformação de vida. Esse tumulto significa pessoas que realmente querem fazer a diferença onde estão. E é necessário que nós, hoje, como igreja de Jesus, a gente esteja dispostos a fazer a vontade do Senhor, a transformar a sociedade a qual nós vivemos, porque nós sabemos que o diabo quer destruir a igreja. E como que o diabo vai destruir a igreja? E como que ele quer destruir a igreja? Destruindo a sua família. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, estávamos falando sobre o discípulo e a família. Logo em seguida, falamos sobre o discípulo e a igreja. E é exatamente isso. Se nós não cuidarmos da nossa família, o diabo consegue minar as bases da igreja. Porque a igreja são as famílias. Se a sua família estiver bem com Deus, a igreja anda em paz. Se a sua família estiver em dificuldades espirituais, a igreja está em dificuldades espirituais. E aqui, como nós falamos de manhã, cabe ao homem, o sacerdote do lar, criar na sua casa um ambiente onde Deus se fará presente através do teu Espírito Santo, conduzindo a tua igreja na presença do Senhor, agindo como Josué e determinados em dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É só assim que nós podemos mudar a sociedade. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós estamos vendo contendas entre as famílias, contenda entre os casamentos. Nós precisamos cuidar, irmãos. Precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar do nosso casamento, precisamos cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que estar em submissão à nossa autoridade, tem que ser. Se precisar usar a vara, temos que usar a vara. O casamento, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou. Se precisar, vai ter que morrer por ela. Tem que dar a vida por ela. Casamento é decisão. E se nós queremos impactar este mundo, nós temos que decidir que o nosso casamento vai dar certo. Casamento é decisão. Eu decido amar a minha esposa. A minha esposa decide me amar. Com cabelo, sem cabelo, barrigudo, sem barriga, não importa. A gente aprende a amar, porque amar é ação. Nós aprendemos que os filhos têm que nos amar, e amar o papai e mamãe significa obedecer o pai e a mãe. Contribuir para que a casa, o lar, esteja em harmonia e fortalecendo a família na palavra de Deus, para que o mundo não queira destruir a nossa família. Porque o mundo quer, irmãos, o mundo jaz do maligno. Nós sabemos disso. Um dia desse eu estava
vendo no YouTube uma reportagem, um congresso LGBT, em que um daqueles que era o palestrante, ele disse claramente, abertamente, o que nós queremos e o nosso objetivo é destruir a família. Esse conceito de pai e mãe, esse conceito cristão, nós queremos destruir. Mas nós temos um recado para essas pessoas. A igreja de Jesus está alerta. E a igreja de Jesus está orando. E a igreja de Jesus está intercedendo. E nos apegamos à promessa de Jesus, que o Senhor vai fortalecer as famílias, vai abençoar as famílias, e o mal não há de vencer. Mas isso depende de mim. Depende de você colocar a nossa família em submissão ao nosso Deus. Por isso que, para que nós possamos alcançar esses objetivos, é necessário algumas coisas, e uma delas é obedecer a Cristo, obedecer ao Senhor, cumprir a vontade do Senhor, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, mas isso tem que partir da minha casa. Eu não posso ensinar, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E se eu quero impactar a sociedade, eu preciso receber de Deus o alimento. Deus tem que ser Deus na minha família, no meu casamento, para os meus filhos, para que nós possamos ser um espelho para este mundo, um mundo que está apavorado. E diante de um mundo apavorado, diante de um mundo tenebroso, é necessário uma igreja forte no Senhor, famílias fortes no Senhor, para que as pessoas possam ver essa transformação e querer beber dessa água. Mas isso tem que começar na nossa casa, obedecendo a Deus. Obediência a Deus significa que nós devemos não só viver vida santa, mas nós devemos falar daquilo que o Senhor tem ensinado ao nosso coração. Pregar o Evangelho. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho. Obedecer a Cristo e fazer com que a sociedade, o mundo, possa aprender sobre a doutrina de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, depende de que eu e você possamos propagar verbalmente a palavra do Evangelho. Ensinar o Evangelho, para que as pessoas tenham a oportunidade de decidir se elas querem ou não receber Jesus como Salvador. Nós precisamos obedecer. E é exatamente isso que nós ouvimos aqui. Quem abençoa é abençoado, é canal de bênção. É exatamente isso. O propósito da igreja é louvar e adorar a Deus, que é o mesmo propósito da família, que é louvar e adorar a Deus. E para que isso seja possível em nós, Deus não nos livre nem nos dá vida eterna para que nós possamos viver egoisticamente a nossa vida. Mas saber que nós temos um compromisso, nós temos uma missão, que é propagar o Evangelho a este mundo. Não somos chamados para uma vida de praia. Tudo bem que você pode ir na praia de vez em quando, mas não viver de praia. Mas saber que nós temos uma missão, que é compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos uma missão de falar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós temos uma missão de contribuir e sustentar os nossos missionários. É para isso que a igreja existe. Pastor, mas já fizemos tanta campanha, compramos barco, investimos lá fora uma grande quantia em dinheiro e estamos investindo mais. Aí chega o missionário, pede ajuda, a gente aumenta mais uma parceria missionária. Igreja é para isso. É para isso que é igreja. Igreja é para edificar aqueles que estão, é para enviar missionário. Igreja não é para fazer poupança, mas a poupança da igreja é investir em vidas. É investir em pessoas que estão pregando o Evangelho. Porque a hora que Jesus vier, meus irmãos, tudo isso aqui vai ficar.
Provavelmente isso aqui vira um supermercado. Não importa, a igreja não estará aqui. E nós precisamos investir no reino, em primeiro lugar, obedecendo a Cristo. As pessoas só vão poder ouvir de Jesus se você estiver disposto a obedecer a Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos amar as almas perdidas. Precisamos ter compaixão das almas perdidas. Mas só podemos amar as almas perdidas se o amor de Cristo estiver no nosso coração. Nós só podemos sentir o que Deus sente e o movimento que Deus faz diante das pessoas que estão perdidas, se nós amarmos e deixar de Jesus nos amar. E a vontade dele estiver na nossa vida. Senão, não vamos jamais experimentar o que é amar as almas perdidas. É se importar com as pessoas, se importar. Uma palavra tão pequena, mas é tão importante. Um texto do Antigo Testamento diz que o Senhor se importa conosco. Sabe o que significa se importa? Importa para dentro do coração. Deus olha para a minha vida, Deus olha para a sua vida, Deus traz você para dentro do coração dele. Ele importa você para dentro do coração. E é exatamente isso que nós precisamos ter pelas almas perdidas. Compaixão, pregar a palavra, lutar para que as pessoas possam receber Jesus como Salvador, não desistir das pessoas, não perder a oportunidade de falar daquilo que o Senhor tem feito em nosso coração. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não ouvisse sobre a salvação. E eu e você não podemos ir em amor a essas pessoas de qualquer forma. Temos que orar a Deus. Temos que pedir a Deus que abra os olhos dessas pessoas. Pedir a Deus que abra os ouvidos dessas pessoas. Pedir a Deus que Ele possa usar as nossas vidas para impactar a vida daquelas pessoas com a palavra do Senhor. É necessário amar. E aqui eu lembro de uma situação que eu ouvi de alguém que era uma senhora que era diretora da escola de samba no Rio de Janeiro, uma grande escola que leva o nome de um passarinho e a cor de rosa. Ninguém sabe quem é, né? Mas não quero fazer propaganda, nem vou. Mas ela disse que ela estava preocupada. Por que ela estava preocupada? Porque os jovens lá da comunidade, eles não queriam mais desfilar nas escolas de samba. Existia, naquela época que ela deu entrevista, quase que uma ala inteira que estava vazia, porque não tinham. Por quê? Qual era o problema? Ela disse, o problema é que os jovens se tornaram crentes. Glória a Deus! Aleluia! Ela chora, eu faço festa. Eles não queriam mais, porque aquilo levava não só uma dança, mas levava uma religião, e eles entendiam que agora é uma nova vida, porque eles ouviram de alguém que falou sobre Jesus, falou sobre uma nova vida, eles estavam decididos a servir ao nosso Deus. E decidida a servir ao nosso Deus, ela então estava planejando, nós precisamos criar estratégias, criar alguma forma de calar as igrejas ali da comunidade para que os nossos jovens possam manter a nossa cultura. Graças a Deus que o Senhor traz transformação, porque pessoas estiveram dispostas a amar os perdidos e levar o Evangelho avante. E em terceiro e último lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito. E aqui eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, que diz assim, não se embriaguem com vinho, no verso 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher-se
pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se embriaguem com vinho. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, não se envolvam com outras coisas, não deixe que as coisas deste mundo possam tirar de você o foco, que é a palavra de Deus. Não deixe que este mundo possa tirar de você o alvo que você tem, que é Jesus. E para que nós possamos cumprir isso, é necessário permitir que o Espírito Santo esteja dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, transformando a nossa vida dia a dia, nos ensinando como devemos agir, como devemos dar respostas a este mundo, como testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Não conseguiremos jamais cumprir a vontade do Senhor se não for pelo Espírito. Algumas pessoas tentam, até tentam, mas não consegue. Já tentou cortar uma árvore só com o cabo do machado? Esqueci de trazer o machado. Mas nem um Assis, que é bom de marcenaria, conseguiria só com o cabo cortar uma madeira, né, Assis? Tem que ter um machado, tem que ter a lâmina. Na vida espiritual só é possível fazer a vontade de Deus na dependência do Espírito Santo. Só é possível fazer a vontade de Deus dependendo do Espírito. E o próprio Jesus nos ensina isso. Em todo momento do seu ministério aqui, ele estava totalmente dependente do Senhor. Fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, para que o propósito que Deus tinha para ele fosse completo. Agora, se Jesus, que é Jesus, fez o seu ministério na total dependência do Espírito Santo, imagina eu e você. Não é possível cumprir a vontade de Deus sem estarmos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito, não é um balão. Não é isso. Mas é deixar o Espírito Santo agir em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo tem que estar tomando conta de todas as áreas da nossa vida. No nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, na relação com os outros familiares, na nossa relação com o cunhado, né? Até o cunhado aí precisa do Espírito para termos uma boa harmonia. Ele não está aqui não, Ellen, não procura seu cunhado aqui, né? Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo tome conta de todas as áreas da nossa vida, para que não haja brecha, para que o diabo possa entrar e fazer um estrago. Ser cheio do Espírito significa ter uma compreensão maior da vontade de Deus. Ser cheio do Espírito significa estar disposto a pagar o preço para fazer a vontade do Senhor. Se nós queremos realmente sermos como os apóstolos, Pedro e os apóstolos, em que possam ensinar a doutrina de Jesus, encher o nosso mundo, os nossos vizinhos, a nossa família, os nossos amigos com a doutrina de Cristo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É Deus quem faz a obra. Quando nós falamos da parte de Deus, é o Espírito Santo que está falando, não somos nós. Nós somos meros instrumentos que agora faz a vontade do Senhor. O Espírito de Deus nos capacita a testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. Tudo que fazemos na obra do Senhor é feito pela obra do Espírito Santo. É Ele quem nos dá coragem, é Ele quem nos dá ousadia, é Ele quem nos dá intrepidez, é Ele que nos dá unção para poder falar da parte de Deus. Só através do Espírito Santo é que eu e você conseguiremos cumprir a vontade do Senhor,
que Ele tem para cada um de nós, a partir, digo novamente, da nossa família, a partir da nossa casa. Talvez você, nesta noite, tenha entendido que precisa melhorar a sua comunhão com o Senhor. Talvez nessa noite você tenha entendido que o seu compartilhar do Evangelho com outras pessoas não tem sido tão eficaz como você gostaria. Mas Deus quer mudar isso nesta noite. Deus quer fazer de você alguém que possa realmente espelhar o caráter, a vontade e a imagem do Senhor. O que Deus quer de nós nesta noite é que nós realmente possamos ser pequenos cristos. Pessoas que vão olhar para a sua vida e vão dizer: você tem algo diferente. Você tem uma sabedoria diferente. E essa vem de Deus para a nossa vida, para que nós possamos ensinar a doutrina da palavra de Deus para as outras pessoas. Nós não estamos aqui para passear. Nós temos uma missão aqui. A Igreja de Jesus tem uma missão de falar do amor de Cristo às outras pessoas. E se você não falar, se eu não falar, Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar. Nós precisamos viver a nossa vida com responsabilidade. Precisamos olhar e encarar a nossa vida cristã temendo a Deus verdadeiramente, levando Deus e o propósito dele para a nossa vida a sério. Talvez você possa dizer para mim também nessa noite: pastor, eu não sei nada disso aí que o senhor está falando, porque eu nem tenho Jesus no meu coração, e eu nem o recebi como Salvador. Mas eu quero desafiar você nesta noite a convidar Jesus a entrar no seu coração. Se você não tem certeza da sua salvação, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, do verso 9 ao verso 11, o apóstolo Paulo diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor do seu coração e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Eu quero dar uma oportunidade a você. Aliás, Deus está lhe dando uma oportunidade. Não é talvez você dar uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance. Quem precisa de oportunidade somos nós. E você tem a oportunidade nesta noite de receber Jesus como Salvador da sua vida. Se você quiser tomar essa decisão, quero convidar você a fechar os seus olhos e você possa repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e nesta noite eu peço perdão pelos meus pecados e eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Escreva, eu peço, o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração e você quer receber Jesus como Salvador e Senhor, se você está aqui no templo, eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos. Nós temos alguém aqui que ainda não tem Jesus como Salvador e quer recebê-lo hoje? Ok? Então eu creio que todos aqui são crentes. Você que está na internet, e se você tomou essa decisão, você orou, quero convidar você que vá na descrição do link, dizendo ali: eu quero preencher, coloque o seu nome, dizendo: eu aceitei Jesus como Salvador, deixe o seu telefone, e nós queremos fazer um contato com você, ajudar você a crescer nessa nova caminhada. Agora você que está aqui e é crente, tem Jesus como Salvador da sua vida e Senhor da sua vida, mas sabe que você precisa se tomar uma posição diante do Senhor, uma posição que vai abençoar a sua vida, que vai fazer com que você realmente possa tumultuar o mundo em que você vive, no sentido de poder ensinar a doutrina de Cristo através das suas palavras, das suas ações
e através do próprio ensino, pregado, falado, ensinado às pessoas. Se você sente que você precisa tomar uma posição, quero convidar você a ficar em pé. E eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que se move neste momento para poder fazer a vontade do Senhor, consagrar mais a sua vida. Deus abençoe. Nós vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que os ajude, que os capacite. Se eu estivesse sentado, eu ia ficar em pé agora também. Já estou em pé, porque eu creio que cada um de nós precisamos melhorar e cumprir a vontade do Senhor. Não há mais tempo, não há mais oportunidade de nós brincarmos de crente, mas agora é a oportunidade que nós temos de fazer a vontade do Senhor, estar na frente desta batalha espiritual, entendendo que a nossa luta é espiritual e as armas são espirituais, e é o Espírito Santo que vai nos capacitar, nos orientar, nos ajudar a fazer a vontade do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor vê as nossas vidas neste momento, Pai, e eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um de nós. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, nesta noite, de transformar aquilo que é necessário nas nossas vidas, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus, aumenta a nossa fé, coloca cada vez mais a nossa confiança no Senhor e que nós possamos permitir, ó Deus, o trabalhar do Teu Espírito em nós, para que não percamos nenhuma oportunidade de testemunhar da Tua sã doutrina a este mundo, ó Deus. Senhor, ensina a cada um de nós a guardar as nossas famílias, a guardar os nossos casamentos, ó Deus. Não permita que o divórcio bata a nossa porta, não permita, ó Deus, que o desentendimento entre pais e filhos bata a nossa porta, ó Deus, mas que a nossa casa seja guardada pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, protegendo as nossas vidas, nos deixando alerta para que nós possamos fugir do pecado e estarmos diante do Senhor, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor vê os meus irmãos, as minhas irmãs aqui em pé, aqueles que estão em casa também pela internet, que se colocaram de joelhos ou estão em pé, ó Deus, clamando ao Senhor. Usa-nos, ó Deus, usa-nos para fazer a Tua vontade, usa-nos, Senhor, para glorificar o Teu santo nome numa sociedade corrompida, perdida, e que nós possamos espelhar a Tua imagem para este mundo, Senhor. Nós Te louvamos, agradecidos no poder do Teu Espírito Santo, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém.